Paz, igreja. Amém. Hoje eu fiquei incumbido de dar a palavra. Que o Senhor possa fazer descer fogo do céu. Não porque eu mereça, porque Ele é o verdadeiro Deus, o merecedor de todas as coisas. Amém? E eu queria começar falando com vocês sobre como é que anda o seu humor. Como é que você tem lidado com algumas situações na sua vida? Como é que você tem feito para que Deus pudesse realmente habitar em você e sentir que o seu ambiente, que o que você preparou para Ele, realmente está puro e Ele se alegra de fazer morada em você? Como é que anda esse quesito? Porque muitas vezes a gente procura ver o externo apenas, né? E o externo, Deus simplesmente Ele descarta. Mas o que Ele quer realmente é saber como é que está o seu interno. O que você tem dito ao Senhor no seu particular com Ele? Você tem fechado a porta do seu quarto? Você tem realmente estado na presença do Senhor? Tem regozijado na presença do Senhor? Tem se jogado? Tem se colocado aos pés do Senhor? Entregue todos os problemas que você tem, mas também todas as alegrias? Você tem feito isso? Porque se a gente estiver fazendo isso de verdade, eu tenho certeza que o coração do nosso Senhor, Ele se enche de alegria. Mas sabendo como nós somos falhos, e como eu falei nós porque eu me coloco nesse meio, sabemos como nós somos falhos, eu penso que nós, neste momento, devemos pedir perdão para o Senhor. Neste momento a gente deve se render aos pés do Senhor e falar: Senhor, o Senhor faz tanto por mim, e nada eu faço por Ti. A minha casa está suja. Eu aceitei a Ti e eu pedi para que o Senhor viesse morar dentro de mim, mas hora ou outra eu tiro o governo da minha vida das Suas mãos. Senhor, e isso tem me entristecido. Será que vocês têm falado isso? Porque esses dias, quando eu fiquei sabendo que eu fui incumbido de dar a palavra, o Senhor entregou essa palavra nas minhas mãos e falou: filho, é isso que eu quero falar contigo, e quero falar com a minha igreja, quero falar com a minha noiva. Então, olha só, filho, é isso que eu quero falar contigo, e com a minha igreja, e com a minha noiva. Então ele quis falar comigo. A palavra dele veio de encontro ao meu coração, primeiramente. A palavra dele veio realmente cortando tudo e falando: nossa, como eu sou falho, Senhor. Como eu sou falho. Como o meu coração é sujo. E como o templo que deveria estar limpo para Ti, ainda continua sujo, apesar de eu ter entregado a minha vida para o Senhor. E vocês sabem por que acontece isso? Isso acontece porque a gente tira da mão do Senhor o governo que deveria ser dele. A gente não entregou as nossas vidas a Ele? A gente não falou: Senhor, eis-me aqui, Senhor, coloque minha vida no livro da vida, e que o Senhor governe a minha vida. Se a gente não falou essa palavra, que o Senhor governe a minha vida, então isso precisa estar nas nossas orações todos os dias. Ah, mas se eu falei uma vez, basta? Não basta, porque eu tiro o governo do Senhor das mãos dele, o governo da minha vida e da sua vida das mãos do Senhor. Nós fazemos isso sempre, 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 sempre. E hoje, o Senhor, Ele quer nos mostrar que Ele é amor. O amor de Deus, hoje é o tema dessa palavra. O amor de Deus. E falar do amor de Deus é uma coisa sublime, sobrenatural. Porque o Senhor, Ele é bom, sim. O tempo todo Ele é bom.
O tempo todo Ele está conosco, nós não merecemos, nós entregamos as nossas angústias, as nossas aflições, muitas vezes colocamos a culpa de tudo que está acontecendo sobre Ele, sendo que na verdade o culpado de todas essas coisas acontecerem somos nossas, porque nós damos legalidade, e o inimigo vem, entra e bagunça tudo, e deturpa tudo, e nós perdemos o governo, porque se nós não entregamos a nossa vida na mão do Senhor, não é Ele que governa, e se nós perdemos o controle, porque Satanás é alguém astuto e tira o governo das nossas mãos, então o governo das nossas vidas, hora ou outra, está sendo governada pelo inimigo, e isso não é bom, isso é algo que não agrada ao nosso Senhor. E aí eu quero que vocês abram, colocam aí no telão, por favor, Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Ou misericórdia? Amém? Então, eu vou falar aqui, creio que vocês já abriram aí também, enquanto os meninos abrem aqui, fala assim, Gálatas 5, 22, 23, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Certo? E aí você para pensar, eu parei para pensar sobre esse versículo, e aí eu falei, calma aí, contra essas coisas não há lei, porque na verdade, tudo isso faz parte do nosso Jesus, Ele é o amor de Deus. Se nós tivermos tudo isso dentro de nós, isso significa uma coisa, que nós estamos deixando a governança das nossas vidas nas mãos do Senhor, porque os frutos do Espírito, Ele tem que aflorar através de nós, e eu falei, através de nós, não em nós, é através de nós, para que as pessoas possam ver como o nosso Senhor é bom, para que as pessoas possam olhar para nós e falar, olha, as atitudes dessa pessoa, o caráter dessa pessoa diz muito quem ele é, e certamente ele tem algo diferente. Se um dia você ouviu de alguém no meio da rua, que não sabe que você é cristão, que existe algo diferente em você, comemore, vibre de alegria, porque ela encontrou algo mais precioso dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele é conosco em todas as horas, nas horas mais difíceis da nossa vida, Ele está conosco, e muitas vezes a gente não percebe isso. O Senhor, Ele nos trata, Ele nos faz capaz, Ele nos estimula a fazer a vontade dEle, Ele realmente nos tira das mãos do inimigo, Ele faz grandes coisas nas nossas vidas, mas nós somos feitos crianças, que quanto mais o nosso Senhor dá, mais a gente quer, e mais a gente reclama que a gente não tem nada. E o Senhor, Ele paciente, porque todos os frutos do Espírito estão nele, porque todos os frutos do Espírito é Ele. Ele nos olha e fala, misericórdia, o que eu faço com esse filho? Rebelde desse jeito, vive colocando a culpa as consequências do que ele vive sobre a minha vida, sobre mim, sendo que eu estou aqui sempre mostrando para ele que eu sou com ele. E o Senhor hoje, Ele veio nos tratar, Ele vem nos conscientizar de que muitas coisas que acontecem na nossa vida, realmente é fruto daquilo que a gente tem plantado, mas Ele nos mostra
e vocês vão ver durante no percorrer dessa ministração, que o Senhor vai te mostrar que Ele está te tratando porque você precisa realmente mudar. Você precisa ser tratado. Nós, irmãos, precisamos ser tratados. Não existe ninguém aqui maior do que Jesus. E se não existe ninguém maior do que Jesus, e ninguém aqui é igual a Jesus ainda, porque Jesus Cristo não pecou durante a vida dele toda aqui, e nunca, em toda a eternidade, nunca pecou e nunca vai passar eternidade sobre eternidade, ele nunca vai pecar. Então nós temos que se dobrar a quem Ele é e falar: Senhor, me dê um coração igual ao Teu, que o meu corpo seja o Seu templo, que o Senhor me limpe todos os dias, que o Senhor faça de mim realmente aquilo que o Senhor quer fazer, para que as pessoas vejam quão bom o Senhor é comigo. O Senhor, Ele é maravilhoso, porque mesmo a gente errando, mesmo sobre os nossos erros, ou seja, mesmo sobre os nossos pecados, Ele mostra que está conosco. E aí eu quero, como a gente vai falar sobre o amor de Deus, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus te trata, ou Deus nos trata. Quem estiver anotando aí, Ele nos trata nas nossas escolhas, por exemplo. Então, o primeiro tópico, nas nossas escolhas. Deus nos trata nas nossas escolhas. Certo? E aí você fala: mas, irmão, como assim Ele nos trata nas nossas escolhas? Irmãos, porque nós somos feito ovelhas, que Deus vai lá, na verdade que o pastor vai lá, tira a gente do arame farpado, e a gente vai lá e cai de novo, fica preso no arame farpado. E aí o pastor vai lá e tira aquela mesma ovelha de novo, a gente volta e cai naquele mesmo arame farpado. Aí você fala: nossa, que tolice é essa? Porque na verdade, eu vou falar uma coisa para todos. A artimanha do inimigo, ela é uma só, e ela segue para todo sempre. Ela sabe a falha da humanidade, ele sabe a falha da humanidade. E ele sabe aquilo que você falha, e ele te provoca a cair, e aí você levanta. E ele te provoca a cair, e aí você levanta. E ele te provoca a cair novamente, e aí você levanta. Mas você só levanta porque o Senhor está contigo. Você só levanta, nós só nos levantamos porque o Senhor está conosco. Ele realmente é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Ele é esse, entende? Ele é este. Então, a gente precisa entender que, da mesma forma que as ovelhas, muitas vezes, inconscientemente caem na mesma coisa, nós também caímos. E o Senhor, Ele quer nos tratar sobre isso. E a gente vai falar sobre a história dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E essa história, ela está no livro de Lucas, no capítulo 10, do 39 ao 42. E a gente precisa entender que quando nós erramos, nós damos legalidade sobre o inimigo. Ele entra com a legalidade, através da legalidade que a gente dá, e ele começa a disturpar a nossa mente. A gente precisa entender uma coisa: a nossa mente é o alvo do inimigo, porque é na nossa mente que tudo se inicia. Tudo se inicia na nossa mente. E aí eu quero colocar uma coisa bem clara para trazer para os dias de hoje, antes mesmo de eu começar a falar sobre a história de Marta, Maria e também de Lázaro. Eu quero trazer para os dias de hoje como? De que forma? Veja bem, irmãos, toda vez que nós perdemos as estribeiras, porque situações aconteceram nas nossas vidas, e são situações que a gente não tem o controle, e a gente reage de forma errada, ou seja, pecaminosa, o inimigo vem e deturpa a nossa vida. Ele consegue espaço para destruir tudo aquilo que o Senhor nos deu. Ele transforma
bênção e maldição nas nossas vidas, porque Ele é astuto. Ele faz isso de uma forma simples, rápida, e quando você vê, você não tem mais nada. Tudo aquilo que o Senhor te deu como bênção, você simplesmente destruiu com as suas próprias mãos. Lembre-se que a mulher tola, ela destrói tudo com as próprias mãos. E a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa. E aí você fala assim, não, então essa pregação é para as mulheres, certo? Porque a gente começou a falar da mulher tola, certo? Não, irmãos. Vocês, homens, nós homens, também caímos na mesma armadilha, porque somos seres humanos e o Satanás, ele faz isso mesmo. Ele faz isso mesmo. Então, quando algo errado acontece no seu trabalho, quando algum encarregado, um gerente, um diretor, às vezes é um ninguém que nem você é dentro da empresa, um funcionário, né? Eu falo ninguém no sentido de hierarquia, amém? Você é muito para Deus, a gente é muito valioso para Deus. Deus, Ele trata nós como preciosidade, Ele ama cada vida de uma forma poderosa, mas eu estou falando isso só para que a gente possa entender, para que todos possam entender o que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar. E quando é uma pessoa que não tem hierarquia nenhuma dentro da empresa, ela está no mesmo patamar que você e consegue te tirar das estribeiras, sabe o que acontece? Satanás ganhou um espaço. Ele conquistou um espacinho dentro da tua mente. E sabe o que acontece com você naquele dia? Você perde aquele dia. Porque nada mais entra dentro da tua cabeça, a não ser a voz do inimigo, ecoando dentro da sua mente, consumindo a tua mente e inflamando o teu coração. Eu sei que eu estou falando isso e muitos estão se identificando com isso, porque eu já passei por isso também. E se eu não vigiar, vai acontecer de novo, porque é a armadilha que o inimigo continua e continua e continua colocando. É um laço que está lá. Você sabe que está lá, mas hora ou outra você vai e se esquece e coloca o pezinho lá e ele te levanta e te coloca de cabeça para baixo. Você cai na armadilha de Satanás. E a história de Marta e de Maria e de Lázaro é incrível, porque o Senhor, Ele vem de uma forma tão poderosa, mostrando que Ele ama a família, mostrando para nós que cada integrante da família é precioso para Ele. Não existe o mais queridinho, não existe o mais fofinho, não existe, porque o Senhor, Ele olha cada um como uma raridade. Você é a raridade para Jesus, você é uma pedra rara, uma joia rara para Jesus. E o Senhor, Ele tratou Marta de uma forma, eu vou tentar falar de cada um separadamente aqui, porque a palavra do Senhor fala que Jesus era amigo dessa família, de Marta, de Maria e de Lázaro, e que virava e mexia, ele estava com essa família, ele visitava essa família, ele comia na casa dessa família. E começa-se essa história desta forma. Marta soube que Jesus estava no povoado de Betânia, e ela foi de encontro a Jesus, e Jesus foi com ela e foi até a casa dela. Ministrou a palavra para as pessoas que ali estavam. E só que Marta, no meio de tantas coisas acontecendo, ela ficou ansiosa, porque talvez ela queria dar o melhor dela para o Senhor, porque ela queria ser a melhor anfitriã que ela poderia ser para o Senhor. E a ansiedade consumiu ela de uma forma tão grande que ela não conseguiu mais pensar em nada. Enquanto isso, estava lá a irmã Maria,
ouvindo as doces palavras do nosso Senhor. E sabe como que ela estava? Aos pés do Senhor, ouvindo tudo, saboreando a palavra dele, se deleitando de uma forma tão, sabe quando você entra naquele clima com o nosso Deus, e você fala assim, eu não quero mais sair deste lugar, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor, Ele está fazendo um carinho no meu coração, porque Ele está fazendo um carinho na minha cabeça, e eu não quero largar esse carinho, esse amor por nada. Era isso que Maria estava experimentando, enquanto que Marta estava na correria, na cozinha, tentando fazer todas as coisas perfeitas para Jesus, e ela não conseguia entender porque a sua irmã Maria nada fazia, ficava só escutando as histórias do mestre, só escutando a história do mestre, enquanto ela estava se matando lá na cozinha, e ela abriu uma brecha para que Satanás entrasse, enquanto, olha só, prestem atenção, enquanto Jesus estava pregando na sala, para um monte de gente dentro daquela casa, Satanás estava pregando na mente de Marta, inflamando o coração dela, inflamando a mente dela, ao ponto dela se indignar, ir lá até o Senhor Jesus e falar, Senhor, não te incomodas que enquanto eu estou me matando aí nos afazeres, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Me matando aí com os afazeres aqui, a minha irmã fique aí escutando a palavra, peça para que ela me ajude. O nosso Senhor, Ele é tão bom, e aí eu falo para vocês, Ele é bom, mas Ele é justo, e a justiça dEle é grandiosa, e Ele pegou e falou, olha, a sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte, ou seja, Ele quis dizer assim, você teve uma escolha, você podia ter escolhido ficar aqui, ouvindo a palavra, aos meus pés, saber das grandiosidades do meu reino, saber todo o amor que o meu Pai, que eu tenho por todos vocês, mas você preferiu ficar com a parte de fazer os afazeres domésticos. E aí eu quero dar um start aí na cabeça de vocês, sabe, aqueles que fazem links, gente, acordem, se vocês estão ansiosos, consumindo a mente de vocês, deixando o inimigo entrar na mente de vocês, para que vocês sejam os melhores anfitriões que vocês possam ser, e está esquecendo de ouvir a palavra do Senhor, enquanto o link está acontecendo, acordem, o inimigo está roubando de vocês, o inimigo está roubando uma preciosidade de vocês, porque na verdade, toda vez que o Senhor entrega uma palavra, ela toca de uma forma diferente no coração de cada um, e às vezes, e muitas vezes mesmo, o Senhor está falando para você, só que você até consegue ouvir o que está acontecendo lá na sala, no link, até consegue, mas o inimigo, ele rouba a tua mente, ele te coloca ódio no coração, porque você vai falar assim, olha, mas não tem os líderes em treinamento? Será que só eu sou líder em treinamento? Será que só eu tenho que fazer as coisas aqui? Enquanto isso, a palavra do Senhor, está lá, a toda, e todo mundo está recebendo, filé, assim, delícia, né? As pessoas chorando, né? E muitas vezes, você está naqueles afazeres ali, ouvindo a palavra de Deus, mas o que entra na tua cabeça é só a voz de Satanás, roubando a tua paz, roubando a palavra do Senhor que está acontecendo lá na sala, da mesma forma que aconteceu ali com Marta e Maria, Jesus estava ministrando na sala, enquanto Satanás estava ministrando a mente de Marta,
E isso é porque ela é uma pessoa ruim? Não, irmãos. É porque ela deu lugar. Ela deu lugar e ela precisava aprender que ela precisava escolher a melhor parte. E o próprio Senhor Jesus falava que era uma coisa só que importava. E a coisa que mais importava era o que Maria estava fazendo. Ela estava aos pés de Jesus, colhendo toda a porção de bênção, toda a palavra maravilhosa que o Senhor estava derramando sobre todo aquele povo, se deleitando, se deliciando nas doçuras do Senhor, nas palavras doces dele, na voz doce, na palavra que traz vida e salvação. E o Senhor, ele deixou bem claro isso, para que Marta aprendesse a lição de que ela realmente precisava escolher o melhor. E a gente precisa trazer isso para nós. Nós precisamos então blindar a nossa mente. Blindar a nossa mente. E como que a gente blinda a nossa mente, irmãos? Como é que a gente blinda a nossa mente? Orando ao Pai, tendo comunhão ao Pai, se lançando aos pés, assim como Maria fez. É isso que a gente precisa fazer, estar no secreto com Ele. É isso que a gente precisa fazer, e isso blinda a mente dele, a nossa mente. Porque o Senhor, toda vez que nós estamos com a mente totalmente focadas no Senhor, se o Senhor está dentro de nós e Ele está ocupando 100% da nossa mente, isso quer dizer que Satanás não tem espaço nenhum para fazer nada contra nós. As artimanhas dele de nada serve. De nada serve, tudo que ele faz, nada serve, porque o Senhor está conosco. Nós perdemos quando nós nos distanciamos do Senhor, e nós damos brecha para o inimigo entrar nas nossas vidas. E aí você fala assim, aí eu pergunto assim, será que isso tem acontecido com cada um de nós aqui, durante essa semana, por exemplo? Será que aquele marido abençoado não te tirou das estribeiras porque você não quis ajudar ele a lavar a louça? Quer dizer, ele não quis te ajudar a lavar a louça? Será que você ficou zangada e o inimigo entrou na tua mente e aí ele roubou de você, sabe o quê? A comunhão com seu esposo. Pior ainda, ele roubou de você a comunhão com Deus. E aí, para os homens, não ficarem de fora dessa, chegou cansado do trabalho porque o dia foi difícil, porque tudo foi difícil no emprego. O dia foi péssimo, demorou para passar, foi terrível, foi muito ruim. E aí tudo que ele queria era chegar em casa, tirar o sapato, colocar o pé para cima, pegar o controle da televisão e ficar apertando todos os números ali, Não está assistindo nada, porque a mente está consumida pelo inimigo. Mas também ele não consegue ter uma comunhão com a esposa, ele não consegue ter uma comunhão com os filhos, ele não consegue ter uma comunhão com Deus. Olha, Deus está falando. Deus está falando. Deus está querendo te tratar, Ele está querendo me tratar. Ele está querendo fazer grandes coisas nas nossas vidas, mas as legalidades que nós colocamos na mão do inimigo têm nos tirado os benefícios e as grandes bênçãos que o Senhor quer nos dar. Seja como Maria. Procure o mais importante. Fique com a melhor parte. Queira blindar a tua mente e ouvir a voz do Senhor. Ouvir somente aquilo que o Senhor fala. Ouvir aquilo que somente o Senhor tem para nos dar. E é fácil saber se é o Senhor que está falando conosco ou se é Satanás. Se você conhecer a Bíblia, você vai entender isso que eu estou falando. Se a palavra que está vindo na tua mente, nos seus ouvidos, estiver indo contra a palavra de Deus, que é a Bíblia,
Isso quer dizer que não é a voz de Deus falando no teu coração. Não existe nada que faça com que o Senhor deseje a morte de alguém, ou tomara que, né, tipo assim, a gente muitas vezes, por que esse cara não fica doente e fica em casa, em vez de vir aqui trabalhar e encher as nossas paciências, né, digamos assim. Por que essa mulher não vai trabalhar fora e me deixa aqui arrumando a casa dela, e me deixa em paz? Eu só quero ganhar o meu dinheiro. Isso não são frases, por mais que pareçam ser amistosas, não são frases que vêm do coração de Deus. A gente precisa orar por essas pessoas. Essas pessoas precisam de oração. Essas pessoas precisam ser encontradas por Jesus. E se elas não conseguirem encontrar Jesus, a culpa é tua, a culpa é minha, porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, a própria palavra de Deus fala isso para nós somos o sal da terra. Então por que nós não estamos fazendo o nosso papel, que é dar sabor à terra? Por que a gente não faz aquilo que o Senhor quer que nós façamos? Realmente mostrar qual é a vontade do Senhor para cada um. Ao invés da gente mostrar para as pessoas que nós detestamos ela por aquilo que elas fazem conosco, por que a gente não mostra aquilo que deveria estar dentro de nós, que é o amor de Deus, que é Jesus Cristo, Emmanuel em nós? Por que a gente não mostra isso? Talvez esteja faltando Ele em nós. Talvez esteja faltando Emmanuel em nós. Deus conosco. Deus conosco. Ele tem que estar conosco, Ele tem que estar no nosso meio, o nosso coração tem que se entristecer toda vez que nós perdemos o dia, pensando em muitas coisas, entristecendo o coração do Senhor, fazendo tudo aquilo que é podre às narinas do Senhor. Isso precisa entristecer o nosso coração, irmãos. Isso precisa realmente fazer com que haja mudança. Isso precisa precisa nos tratar de uma forma sublime e poderosa. Maria escolheu a melhor parte, e a gente precisa pegar isso para nós. Nós precisamos falar para o Senhor: Senhor, eu me rendo aos seus pés, Pai. Eu entrego tudo que eu tenho a Ti. Senhor, se eu tenho pecado contra Ti, que eu sei que eu tenho pecado contra Ti, Pai, me perdoa, mas faça morada em mim, Deus. Muda a minha história, muda o contexto da minha vida, me transforma, Pai. Trata o meu caráter, Todos nós temos o que ser tratados. Todos nós temos em nós o bom caráter e o mau caráter. E esse mau caráter, ele tem que sumir da nossa vida. Ele não pode ganhar espaço na nossa vida. A gente não pode perder o dia. A gente não pode perder a comunhão com a nossa família. A gente não pode perder a comunhão com Deus, que é o mais importante, por causa que o inimigo entrou e bagunçou a nossa mente. A nossa mente precisa ser blindada, para que nós possamos ouvir só a batida do coração do nosso Senhor. Assim como João, que era o amado, o filho amado, o discípulo amado do nosso Senhor Jesus. Enquanto todo mundo conversava, ele amava encostar a sua cabeça no peito do Senhor e ouvir as histórias dele. Ele se deleitava naquilo que o Senhor tinha para ele. E é isso que nós precisamos fazer: experimentar desse amor, querer mais e mais e mais e mais e mais do Senhor. Em contrapartida, estava lá Lázaro. Engraçado que a palavra de Deus fala que Jesus ia visitar a família sempre, e não tem muitas histórias lá. Lázaro, ele entra no contexto como o amigo de Deus. Ele entra, né, como se tivesse feito grandes coisas ao lado do Senhor Jesus, ou visto grandes coisas ao lado do nosso Senhor Jesus. Mas se você pegar a Bíblia mesmo,
você não encontra muitas coisas referentes a ele. Não encontra. Mas a palavra do Senhor fala que ele era um amigo de Deus, que Deus amava Lázaro. E aí eu fiquei pensando, mas, Senhor, por que Lázaro entra nessa história só para sofrer? Porque vocês nunca pensaram nisso? Porque veja bem, olha só. Talvez seja algo que passa até por despercebido o sofrimento de Lázaro. Porque a palavra só fala assim que ele ficou doente. E que as irmãs pediu para que os judeus, as pessoas que ali estavam, fossem entregar a mensagem para Jesus que o seu amigo estava doente. E não tem mais contexto nenhum sobre isso, sobre Lázaro. Não tem, E aí não fala que Lázaro estava sofrendo, não fala sobre a doença de Lázaro, só fala que ele estava doente. Não fala se ele agonizou para morrer, se ele sentiu dor para morrer, ou se ele estava doente e simplesmente dormiu e morreu. Não fala, a Bíblia não fala, não relata isso. Só fala que ele ficou doente. E avisaram a Jesus, e Jesus demorou ainda mais 2 dias. 2 dias para sair da onde ele estava. Ou seja, ele não estava em Betânia, que era o povoado onde os irmãos Marta, Maria e Lázaro moravam. A Bíblia fala, inclusive, que a distância da onde Jesus estava a Betânia era em torno de 3 quilômetros. Dava para ir andando. Cansa, mas dá para ir andando. Eu já corri 10 quilômetros, então andar 3 quilômetros, dá para andar 3 quilômetros tranquilamente. Mas o Senhor, Jesus, ele ouviu e ainda ficou lá mais 2 dias. E o mais engraçado ainda é que quando a palavra do Senhor começa a falar conosco, fala que quando Jesus chegou até Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro tinha falecido. 4 dias. Então ele demorou para chegar lá. Talvez ele foi parando nos lugares, fazendo seus milagres, suas maravilhas, mas a palavra do Senhor fala que enquanto Jesus estava neste lugar e recebeu essa mensagem, de que o seu amigo estava doente, enfermo, Jesus ainda ficou lá 2 dias e ainda falou assim: olha, a doença que Lázaro tem é para a glória de Deus, é para glorificar o Filho de Deus. Quando Jesus, então, entendeu não, né? Chegou a hora de Jesus se mover, Jesus falou para aqueles que o seguiam, dos discípulos, falou: olha, vamos para Betânia. Tomé, o incrédulo, talvez, aquele que quer ver para crer, falou assim: poxa vida, mas a gente vai para Jerusalém, o lugar onde as pessoas que ali estão querem ver o Senhor morto. A gente vai para lá, então a gente vai para lá para morrer. Ele afirmou isso mesmo. Ou seja, ele afirmou que ele ia morrer. Assim, de uma forma, quando você lê o texto, você fala assim: nossa, parece que as palavras dele soam ruim, né? Ele não concorda que o mestre vai para lá, ele não concorda em morrer pelo mestre, mas ele, tá bom, eu vou por obediência. É mais ou menos assim: eu não concordo, mas eu vou. E eles foram. Quando Jesus chegou no povoado de Betânia, Marta ficou sabendo que Jesus estava ali. E Marta, parece que ela realmente aprendeu a lição. Porque ela escolheu a melhor parte. Ela foi atrás de Jesus. Ela aprendeu a lição. A gente precisa aprender a lição também. A gente precisa escolher a melhor parte.
Só que a palavra do Senhor fala que ela ficou sabendo que Jesus estava no povoado, e ela foi até Jesus. E quando chegou na presença de Jesus, ela falou: mestre, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não tinha morrido. E a palavra do Senhor fala que Maria escolheu ficar em casa. Mudou o papel, né? Maria ficou em casa enquanto Marta estava, não aos pés de Jesus, mas estava com Jesus. E incrível, porque essas irmãs, elas com certeza elas estavam esperando a cura do irmão dela, não a morte. Neste momento, Lázaro já tinha morrido. Agora imagina a angústia dessas mulheres e do próprio Lázaro, sabendo que o Deus vivo estava ali no meio, e que apesar dele não estar ali próximo, ele poderia vir e salvar a vida dele, mas isso não aconteceu. Pensa que se ele era amigo de Jesus, então ele andou com Jesus, pelo menos naquele povoado, e viu os grandes milagres e maravilhas que o Senhor Jesus fazia no meio daquele povo, e ele tinha certeza que Jesus podia curar ele. Então ele, enfermo, sei lá, sentindo o quê, que a Bíblia não fala, mas talvez com uma angústia no coração, porque os dias se passavam, a doença piorava, e nada acontecia. Jesus não chegava para socorrer ele não sentia a presença do Senhor Jesus vindo. Talvez a mensagem que chegou para Lázaro e para as irmãs é que Jesus falou assim: essa doença é para a glória do Senhor, é para glorificar o nome do Filho. E se isso chegou até Maria, até Marta, Maria e Lázaro, imagina que eles poderiam ter pensado assim: então se é para glorificar, então não tem jeito, o meu irmão ele vai morrer. E o próprio Lázaro deve ter falado a mesma coisa: eu vou morrer. Você lembra que eu falei para vocês que eu tinha mais um testemunho para contar? E eu tenho mais um testemunho para contar. Em 2017, quando eu passei mal de madrugada, acordei de madrugada com uma gastura, uma coisa estranha, não era dor, mas era uma angústia, uma coisa estranha assim no peito. E eu acordei agoniado, fui até o banheiro, passei uma água no rosto e aquilo não passava. Voltei para o quarto, acordei a minha esposa, Paula, falei: amor, eu não estou bem. Ela falou: o que você está sentindo? Sei lá, eu estou sentindo uma coisa estranha aqui no peito, sei lá, uma sensação ruim. Ela olhou para mim e falou assim: você quer ir no médico? Eu falei: quero ir no médico. Porque o negócio era tão ruim, a sensação era tão ruim, que, gente, de verdade, até quem odeia ir no médico, que ninguém gosta, né? Mas até quem realmente se recusa a ir no médico em qualquer ocasião, teria falado: vamos agora. E eu falei: vamos agora. A gente levantou, lá no meu condomínio lá, quem conhece sabe que não tem vaga para todo mundo, o meu carro ficou preso numa vaga lá, a gente pegou um Uber e foi até, é a UPA ali? É a UPA? Até o AMA do Capão Redondo. Chegou lá, o médico pegou e olhou para mim e falou assim: o que você está sentindo? Eu falei: olha, eu estou sentindo uma coisa ruim no peito e meu braço começou a formigar. E aí ele falou assim: olha, o que você está falando para mim é sintomas de infarto. Mas eu não acredito que você esteja infartando, porque você é muito novo. Eu estava com 37 anos na ocasião. Aí eu falei assim: sério? Ele falou: é. Eu falei: mas ele falou assim: você usa droga? Eu não. Você usa, sei lá, acho que ele falou, como se fala, energético, essas coisas? Eu falei: não. Você faz academia e toma aquele monte de besteira lá? Eu falei: não. Aí ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar
uma ambulância para te transferir para o hospital do Embu-Mirim. E quando a ambulância chegar, você vai para lá, mas vou te falar uma coisa. Eles vão te virar de ponta cabeça, de virar do avesso. Então, esquece que você não vai sair de lá hoje de jeito nenhum. Tipo, colocando medo para mim, porque eu estou inventando história, né? Tipo, ele não acreditou o que eu estava sentindo. Eu falei, não, tudo bem, chame a ambulância então. E quando a ambulância chegou, que eu fui de ambulância até o Embu-Mirim, na hora que eu pisei no Embu-Mirim, que os médicos que estavam ali para me receber olharam para mim e falaram assim, o que você está sentindo? Eu expliquei para ele falou assim, você infartou, amigo. Eu falei, eu estou infartando? Ele falou, não, você infartou. Você já está infartado. Tira a camisa, tira a roupa e deita aí na maca. Nessa hora, a minha digníssima abriu um zoião desse tamanho. Porque ninguém espera uma coisa dessa acontecer. E por que eu estou falando isso? Porque imagina a gente já está numa caminhada com Cristo. Eu e minha esposa, ela mais do que eu ainda. Imagina que você está fazendo a obra do Senhor e você não espera que esse tipo de enfermidade venha te alcançar. Lázaro, ele também não pensava que o tipo de enfermidade que ele tinha iria alcançar ele um dia ao ponto de tirar a vida dele. Lázaro, ele não pensava isso. E aí, por exemplo, imagina a cabeça da minha esposa, sozinha, de madrugada no hospital, e ela me falou que quando o médico falou para ela ir lá fazer a minha ficha enquanto eu estava sendo atendido, porque ela não poderia ficar lá, porque o ambiente que eu estava era chamado de choque, ou seja, se eu morresse, eles iam me dar um choque para eu poder ressuscitar. Então, o nome do lugar lá era choque, né, do departamento ali, do hospital. Imagina como que andou a cabeça dela neste momento. Ela falou para mim que naquele momento, ela perdeu a noção, ela não sabia o que ela estava fazendo mais. Ela só sabia que ela tinha que ir fazer a minha ficha. Mas ela falou para mim que ela precisava de ajuda. Ela precisava de alguém que tivesse cabeça para pensar. Para fazer as coisas por ela até, porque ela não tinha cabeça mais. Mas ela não tinha ninguém para fazer nada por ela. Mas ela podia ter ligado para qualquer irmã aqui da igreja, que as irmãs iam socorrer ela. Ela podia ligar para a irmã dela de sangue, que a irmã dela ia socorrer ela. Mas a cabeça dela ficou tão nas nuvens, que ela não sabia mais o que fazer. E eu estou fazendo esse paralelo aí, para que a gente possa, ver como que a vida de Lázaro também pode ter ido por esse caminho aí. Só que diferente de Lázaro, o Senhor, ele não deixou eu morrer. O Senhor me deu vida novamente. E Ele me deu vida novamente, porque olha, pensa assim, o médico olhou para mim e falou assim, você está com 5% da sua artéria fluindo sangue, apenas. Ou seja, 95% da minha artéria estava obstruída. Se entrasse mais qualquer gordurinha ali, um sanguinho mais grosso ali, pronto. Eu ia morrer ali naquela hora. Mas o Senhor, Ele me salvou. Ele me salvou. E eu sou grato a Ele por isso. E por que aconteceu isso? Porque talvez Deus tenha se comovido com a agonia da minha esposa. E porque existia um propósito. Eu preguei sobre o propósito aqui. E quando tem propósito, a gente passa pelo processo. Lázaro morreu. E as irmãs já não tinham mais esperança de que ele ia sobreviver, porque ele já tinha 4 dias morto, enterrado. E aí, conversando com Marta, Jesus falou para ela, você crê que eu sou aquele que possa ressuscitar as pessoas? Que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê? Ela falou, creio. Eu creio que no último dia, o Senhor vai fazer todos viverem novamente.
Mas Jesus estava falando do milagre que ele ia fazer. Ele ia realmente ressuscitar a Lázaro. E ela teve essa revelação grandiosa, mas o coração dela e a mente dela não permitiu que ela entendesse que aquilo era uma revelação. E a gente precisa ficar esperto para as revelações do Senhor, e só é possível ter revelações do Senhor se o nosso coração conhecer o coração do nosso Senhor. Vocês entendem isso? Nós precisamos conhecer a mente do Senhor, nós precisamos conhecer o coração do Senhor, e ela não conhecia. Ela foi para casa, e ela foi até Maria, e falou: o mestre pediu para que você fosse até ele. E aí você fala assim: poxa, ela só foi porque o mestre chamou ela. E olha só, que coisa interessante. Maria foi até o mestre, mas quando ela foi até o mestre, e ela alcançou, ela viu o mestre, ela se lançou aos pés de Jesus, e ela chorou, e ela falou as mesmas palavras que a irmã dela falou: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo mais cedo, o meu irmão não teria morrido. Mas ela estava aos pés de Jesus, ela estava chorando aos pés de Jesus, ela estava entregue a Jesus. Ela estava entregue àquele que tanto amou ela. Ela experimentou de estar nos pés do Senhor, na alegria, na obediência. Enquanto ela estava ouvindo a palavra do Senhor, enquanto ela estava aprendendo a palavra do Senhor, ela aprendeu a estar nos momentos felizes aos pés do Senhor. E ela deve ter pensado assim: por que não estar aos pés do Senhor no momento de angústia, de dores e de aflições? Por que não? Muitos de nós só corremos aos pés de Jesus quando tudo na nossa vida está perdido, quando a gente não vê mais caminho nenhum para prosseguir, quando tudo parece estar perdido e que a gente não consegue fazer mais nada. Aí sim nós vamos para os pés de Jesus. Mas Maria, ela tinha experimentado estar aos pés de Jesus na alegria. Ela tinha experimentado estar aos pés de Jesus e ouvir as doces palavras dele, aprendendo as palavras dele, colocando dentro do coração, guardando dentro da mente dela. A mente dela estava blindada. E Jesus chorou. A palavra do Senhor fala que Jesus se comoveu com Maria chorando aos pés dele. E todos os judeus que se comoveram, que estavam naquele ambiente. E ele chorou. A palavra do Senhor fala que o nosso Senhor Jesus só chorou 3 vezes. Ele chorou por Jerusalém, porque ele viu que Jerusalém ia entrar em pecado, e que ia ser invadida, e que ia sofrer as consequências das suas desobediências. Ele chorou por Jerusalém. Ele chorou quando estava na antecipação da sua crucificação, porque ele ficou angustiado e chorou e suou gotas de sangue, e neste momento ele também chorou. Mas ele chorou pelo amigo Lázaro. Ele chorou pela amiga Maria. Ele chorou pela amiga Marta. Ele chorou pelos amigos judeus que ali estavam, e estavam vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E Jesus entregou a glória ao Pai, e deu a palavra, a ordem para que Lázaro saísse daquele local. As pessoas tiraram a pedra, as pessoas fizeram a parte dela, e Lázaro saiu envolto de panos, com o rosto coberto. Mas ele saiu vivo. É isso que o nosso Deus faz. Ele faz isso. Ele estremece a terra. Isso é muito grandioso. Porque se vocês forem pegar
o contexto, fala que Maria é aquela que ungiu os pés do Senhor com um nardo, com aquele perfume caríssimo, e enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Ela estava ungindo Jesus para o que havia de vir, que era a crucificação. Ela estava fazendo algo grandioso. Ela fazia algo que realmente o Senhor queria que ela fizesse. Ela tinha um coração bom. Ela tinha um coração que realmente amava obedecer à palavra do Senhor. Amava estar com o Senhor. E aí eu quero que a gente entenda uma coisa, irmãos. Essas pequenas coisas, essas pequenas tribulações desse mundo, ela não pode nos tirar da presença do nosso Deus. Ele faz muito por nós. Essas tribulações, ela não pode fazer com que os nossos dias sejam duros, pesados. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Nós precisamos agradecer ao nosso Senhor por tudo que Ele faz. Limpar a nossa casa, limpar a nossa mente e falar: Senhor, que os frutos do Espírito se revelem em mim. Que o Senhor trate aquilo que precisa ser tratado. Que o Senhor faça, Senhor, tudo que o Senhor precisa fazer na minha vida. Que Deus maravilhoso. Que Deus poderoso. Ele ensinou Marta como ela deveria escolher. Ele mostrou para ela que na vida ela teria escolhas e ela precisava escolher o melhor. E ela aprendeu. Mas porque ela não tinha uma vida aos pés de Jesus, ela talvez não tenha conseguido comover o coração do nosso Senhor, como Maria fez. Maria, aquela que ficava aos pés dele. Maria, aquela que amava ouvir a sua palavra. Se coloquem de pé.